Fala pessoal, sejam bem-vindos ao LibaCast, o videocast aqui do Liberal. Mais um episódio, né, Ju? Mais um episódio, 23º né? episódio. Estamos aqui na batalha, né, João? Pois é, né? Alguns meses aí, realmente tem sido muito satisfatório fazer esse seu trabalho. Vou aproveitar para agradecer você pela parceria, viu, João? Eu que agradeço. Acho que a gente tem contado boas histórias aqui. Quando a gente teve a ideia de fazer o LibaCast, acho que a gente conseguiu tirar do papel exatamente o que a gente queria. Exatamente, né? E conseguimos trazer muita gente boa, contar muitas histórias de pessoas que às vezes as pessoas nem conheciam, né? Verdade. A comunidade aqui nem conhecia e que estão aqui perto da gente, né? Estão vendendo alguma coisa pra gente ou estão ali no noticiário, estão ali no nosso bairro, né? E esse sempre foi o objetivo do LibaCast. Então, também te agradeço pela parceria. Ela que me convenceu a fazer, né? Depois de muito tempo. Eu não me arrependi de ter convencido, porque o João se supera a cada episódio, gente. O João é super talentoso, quem conhece sabe, jornalista brilhante que o João é. Mas agradeço. Realmente tem feito aqui bonito aqui no LibaCast, uma parceria que eu acho que deu certo, deu match, a gente conseguiu se entender aqui, as entrevistas têm sido muito legais e independente de qualquer coisa, eu acho que são entrevistas que vão ficar aí pra história, né, João? Com certeza, né? Muita gente vai ser conhecida às vezes depois que a pessoa procura lá e encontra o vídeo do podcast, né? Isso mesmo. Então, tá no portfólio ali e no coração, né? Bom, hoje temos mais uma personagem que, olha só, a pré-entrevista aqui já renderia um episódio. Com certeza, a gente ficou sabendo de várias coisas em 10 minutos, gente. Mas também é uma pessoa muito querida, muito conhecida em Americana, uma pessoa que é completamente apaixonada pela cidade, né, João? Exato. E é isso que é legal a gente trazer aqui no podcast, né? Sim. Divina, seja muito bem-vinda. Divina Bertalha, escritora, professora, ex-vereadora, uma baita de uma americanense de coração. Oi, gente, prazer enorme estar aqui. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer o seguinte: parabéns pela iniciativa. Obrigado. Não vi todos os 22 anteriores, mas devo ter visto uns 10 pelo menos. Ai, que legal. E sempre digo assim, deve ter uma equipe muito boa junto com eles dois. Né? Porque realmente o som é bom, a iluminação é fantástica, o ambiente é acolhedor. Então, quando a gente ouve o LibaCast, a gente tem, a primeira impressão que me dá, que ambiente gostoso. Sim, sim. Sabe? E todo mundo à vontade. Então, eu conheci muito melhor muitos amigos que aqui estiveram. E eu espero que hoje eu possa agregar valor aqui a essa iniciativa brilhante de vocês. Aproveitando essa fala da Divina, queria agradecer muito o pessoal aqui da Fontaz também, que foi super parceiro da gente, sempre, né? Desde quando a gente teve a ideia de fazer, viemos conversar com eles, os meninos apoiaram, deram ideias, e também a Letícia, né, nossa estagiária do Liberal, que é muito mais do que estagiária, tá fotografando. Marcelo Rocha também passou por aqui, né, João? Enfim, muita gente ajudou a gente aqui, Leonardo Matos, nosso editor lá, né, que faz os cortes, faz sucesso nas redes sociais. Deixa a gente bonita aqui, né? Verdade. Enfim, gente, obrigado a todos vocês. Mas quantos agradecimentos, né? Pois é. Mas vamos lá, Divina. Quero que você se defina, porque assim, eu e o João, a gente até tentou decorar aqui toda a sua... Da onde é a Divina Bertalha, mas não conseguimos. A memória não foi suficiente. Acho que você se define muito bem, então vou pedir para você fazer essa apresentação. Olha, com relação assim, a origens, eu costumo dizer que eu sou uma brasileira privilegiada. Eu sou filha de mineiros, meus pais mineiros, minhas duas irmãs mais velhas mineiras, uma família de 6 irmãs e um único filho. Coitado. E eu sou a filha do meio. Aí, pelos nomes dos filhos, dá para vocês identificarem aí já, né, a firmeza religiosa da família. Maria de Lourdes, Maria de Fátima, Luiz Gonzaga, Divina Maria, Maria Aparecida, Rita de Cássia, Maria Auxiliadora. Pronto. Tinha um altar na minha casa com a imagem de todos os santos, sabe, dos filhos. E eu ia chorar atrás da casa porque não existe Santa Divina. Então não tinha minha imagem. E meus irmãos tiravam sarro em mim, porque eu sempre fui a mais dedicada à igreja. Não tem imagem, não tem santo, não tem milagre para contar. E eu chorava. E por que não me pôs o nome de Luzia, né? Protetora dos olhos, Santa Teresinha do Menino Jesus? Aí meu pai falava assim para mim: você nem sabe sua missão. Porque eles têm o dever de honrarem os seus santos. E você está direto nos braços de Deus. Por isso que você é divina. Tá bom? O pai jornalista, né? Já era todo poético lá, né? É verdade, mas foi para eu não parar de chorar, né? Ô, Divina, mas afinal você nasceu em... Goiás. Nasci em Goiânia. Goiânia. E então eu sou goiana de nascimento, meus pais são mineiros, minhas duas irmãs mais velhas. É assim, meu pai era jornalista, e aí ele era jornalista do IBGE. Aí ele foi transferido de Uberaba para Goiânia. E aí lá ele se tornou dono de cartório, lá na época era concurso, ele passou, e aí ele foi ser dono do concurso em Goiás Velho, terra de Cora Coralina, e era na vizinha nossa. Caramba!
Quando eu fui para Goiás Velho, eu tinha acho que 2 ou 3 anos, não sei mais exato. Lá nasceram minhas 2 irmãs caçula. Da Cora Coralina, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu tinha medo dela. Por quê? Era muito feia, Ju. Jura? Deus me livre. Mas escrevia muito bem. Demais, mas isso aí foi depois, né? Quando ela já estava com 60 anos, Sim. tadinha. Em Goiás, meu pai foi perseguido da ditadura militar. Porque ele, nos editoriais dele, ele bombava a defesa da democracia, né? E aí fomos aconselhados, com a proteção da Igreja Católica, para irmos para uma cidade de Rondonópolis, onde o bispo de lá, Dom Vunibaldo, era amigo do bispo de Goiás Velho, que era Dom Abel. Então, nós fomos para Mato Grosso, meu pai e minha mãe, com 7 filhos, sabe? Sem ter muito, saber muito o que ia fazer. Teve que abrir mão de todos os pertences, ele tinha uma estabilidade financeira grande. E fomos para lá. E foi a melhor coisa. Nós fomos para uma cidade onde todo mundo era de fora, chamada Rondonópolis. Que legal. Tem homenagem a Marechal Rondon, que a fundou, né? Então, lá era assim... todo mundo, ou era paulista, ou era paranaense, ou era mineiro, ou era goiano. Não tinha gente de lá. A cidade tinha 10 anos de vida. Nossa. Então, a cidade formada por múltiplas culturas. E eu cresci, então, assim, nesse turbilhão de influências culturais, sabe? Eu observava o jeito de falar de um, do outro, achava bonito. E até uma vez eu estava num congresso em São Paulo, aliás, em Brasília, representando Mato Grosso. E tinha um cara lá, um expert em identificar sotaques. Aí ele dava um texto de jornal para todo mundo ler, e era 2 representantes de cada estado. E ele ia falando, paulista, cearense, mineiro, sei que lá. Chegou a minha vez, ele falou, por favor, lê de novo. Aí eu li, ele falou, não dá para saber. Fala para mim, o que aconteceu com você? Eu falei, realmente é um caldeirão, né? Então, mas eu me considero paulista e americanense, mesmo. E isso explica muita coisa. Muita coisa. Eu me considero americanense, sabe? Inclusive, eu não gosto que fale mal de americana perto de mim. Ô, Divina, e como que você veio parar aqui em Americana? Quando que foi isso? Aí é que aconteceu o seguinte, um doido sai daqui, foi lá em Cuiabá com diplominha de médico e diplominha de piloto de avião. E vou ficar rico em Cuiabá. Porque um amigo dele que tinha feito residência na Unicamp falou, vai para lá que você vai ficar rico e tal. Aí chegou lá e não ficou rico, né? Porque tinha que trabalhar bastante. E a área dele, radiologia, era muito concorrida. Mas aí ele fala que não ficou rico, mas trouxe tesouro, né? Que aí ele me conheceu. Eu era concursada, consultora tributária da Secretaria de Fazenda. Representava o Estado do Ministério da Fazenda e tudo mais. Então, eu tinha já uma longa trajetória pessoal, profissional e de colaboração em todos os segmentos culturais, sociais, de igreja e tudo mais. Eu trabalhava com o arcebispo metropolitano, do Bonifácio Petinini, então tinha muita coisa assim. Mas eu vi que ele estava infeliz e eu tinha amado a Americana. Sem conhecer a Americana? Não, eu tinha vindo aqui. Ah, tá. Eu tinha vindo antes de casar e depois vim várias vezes. Sim. Antes de mudar para cá, eu vim algumas vezes. E eu tinha gostado, porque era bem menor do que... Cuiabá era uma capital de porte médio. Hoje tem mais de 1 milhão de habitantes. Na época, acho que tinha uns 600, 500, mais ou menos. Então, eu gosto dessa coisa de você sair à rua e reconhecer Encontrar as pessoas. alguém, Eu né? gosto disso, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, num instantinho conheci todo mundo, eu me encantei. Falei, isso aqui é ir para Americana, eu topo. Ele falou, o que você vai fazer do seu concurso? Eu peço demissão. Você tá louca, Divina? Eu ganhava mais que ele. Eu falei, não, imagina, né? eu vou pedir hoje demissão. É uma loucura, né? Você vai pedir demissão. Aí eu cheguei pro secretário e falei pro secretário de Fazenda, doutor Salim, eu vou me demitir, porque eu vou morar em Americana, São Paulo. Ele falou, como? Não, senhora, não aceito. Quem que vai fazer meus pareceres e não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá? Aí eu falei, esse é problema seu. Ele falou, não, Divina, eu tô brincando. Tudo bem, só que você não se demite. Eu te demito para você sacar todos os seus direitos. Foi assim. Que legal. Aí nós viemos e eu estava aqui analisando proposta de trabalho de empresas que eu assistia lá em nome do Estado, de São Paulo, de Campinas, quando um dia a diretora do Polivalente entra na casa do meu sogro, seu Bertalha, para pedir uma ajuda dele para criar uma comissão, para criar o curso técnico têxtil, que não tinha ainda. Aí ela me viu e falou assim, que é essa moça? Ele falou assim, é a mulher do Aloysio. Nossa, ela fala bem, articulada, simpática, educada, não sei o que. Ela foi falando tudo, né? Ele falou, ela é a Divina. Eu falei, ainda chama Divina? Ela chama, E ela é de igreja, viu? Falou para o Ela falou, nossa, é advogada. Você não quer dar aula? Eu falei, não estou à altura disso. O professor, para mim, está no mais alto degrau do pódio. Aí, realmente, né? Meus professores eu amo de paixão até hoje e agradeço todos os dias a importância deles na minha vida. Aí eu falei, não estou à altura disso, não. Nossa, tá, claro que tá. Você tem qualificação, você fala bem, você tem até mais visão do que nós. Eu falei, ela trabalhou com 5 governadores, meu sogro falou, sabe, para destacar, né? Eu falei, já trabalhei com 5 governadores, entendo bem de administração pública e tal. Falou, né, Divina, vai lá, porque nós estamos precisando, só tem um professor e ele está indo embora para a praia, não sei o quê. Aí eu fiquei ali,
pensando nisso. Eu, professora, meu Deus, será que um dia eu vou chegar a 10% do que os meus professores são para mim, né? Aí passou o tempo, aí eu falei assim, essa da coisa, eu vou lá. Passei na frente, falei, aqui que é a escola é. Aí eu entrei lá para conhecer. Aí eu me deslumbrei com o Polivalente. Nunca tinha visto uma escola pública com aquela estrutura. Eu fiquei encantada mesmo. Quando sabe? que foi isso? Que ano que foi? Em 89. 89. Em 1989, Já era uma escola... Já era desse jeito, sabe? Só depois que a gente deu uma reformada, a estrutura é a mesma. Aí eu fui lá conhecer, sabe? Aí o diretor falou assim, não, mas você tem que vir. Eu falei assim, olha, se você me permite, eu posso entrar numa sala e conversar com os alunos? Ele falou, claro, vai lá no curso de administração. Falei, tá bom. Aí eu entrei no curso de administração e comecei a conversar para saber o que o jovem daqui pensava. Eu fiquei encantada. Era assim, era qualificação para ir para o mercado de trabalho, para ajudar a família, para construir uma família, diferente do meu habitué lá em Cuiabá, que era todo mundo atrás de quem indica para pegar uma mata em governo. Porque é uma cidade que tem sede de Assembleia Legislativa do Estado, assim de deputado, senador, todo mundo quer, né? Aquilo ali, trabalhar no governo e de preferência com QI, né? Quem indica. Aí eu fiquei encantada com aquilo, aí eu falei assim, agora pera lá, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre outro assunto. Assim, informações culturais, organização jurídica, o que vocês sabem da área de organização jurídica do país? Federação, olhou um pouco, o que é isso? Eu falei, como é que é a Constituição Jurídica do Brasil? Professora, a gente nunca ouviu falar isso não. Eu falei, claro que sim. Aí eu fui vendo, o grau cultural era muito pequeno, não deixava muito a desejar. Aí eu fiquei com dó. Falei, nossa, eu sou tão sabidona, né? Já vivi tanta coisa, conheço métier de Brasília, não sei o que lá de governo. Eu posso tão partilhar aqui e aprender tanto com eles, né? Porque aí eu falei, acho que eu vou falar que eu quero. Aí eu falei, eu vou testar. Aí eu comecei a dar aula e eu ficava esperando alguém vir me avaliar, me dar os caminhos, né? Olha, Divina, isso tá bom, isso não dá. Ok, ninguém vinha. Aí eu fui lá e falei, escuta, vocês não vão assistir uma aula minha para me dar um feedback, para eu acertar? Porque eu queria acertar. Falei, não precisa, a escola está encantada com você. Todo mundo encantado com você. Aí começou um monte de faculdade querendo. Eu falei, não, mas eu prefiro ficar ali. Aí já entra um pouco o meu lado de cristã, né, de sensibilidade. Falei, aqui eu acho que o jovem precisa mais de boas referências e eu vou me empenhar em ser uma boa referência. Porque não é fácil, né? Você ser uma boa referência sempre. Eu falo sempre para os padres que eu dou palestra. Eu fui lá no seminário em Campinas falar com todos os padres da paróquia. Eu falei, olha, os holofotes não desligam, não. Você pensa que o holofote não está ligado, cara? É o João do Liberal, a Jucimara do Liberal. Olha como ela passou na frente, na fila de um ali, sabe? Falei, então você tem que ter ligado o tempo inteiro e saber que você é uma referência. Aí eu falo para eles, todos nós somos referência. E eu tenho essa alegria, sabe? De buscar cada dia e falar, nossa, eu aprendi isso com aquele dali. Olha, eu vou fazer assim da próxima vez. Porque você vai melhorando, né? Sim, e na ETEC você dava aula do quê? De direito. Direito mesmo. Aula de direito e de ética. Que legal. E ainda hoje são as mesmas matérias, as mesmas né? disciplinas, as mesmas. E lá se vão 30 anos. Divina... não, mais, né? 34, né? 34 anos. O que mudou de lá para cá, assim? Em relação aos alunos, como eles chegam? Hoje eles chegam um pouco mais preparados. Não tinha celular, né, Divina? Isso é uma grande mudança, né, Jô? Olha, infelizmente, tenho que dizer para vocês que uma das coisas que sempre me preocupa, porque eu sou apaixonada por língua portuguesa, vivo de comunicação, de escrever, de falar, é um péssimo domínio. Eu brinco que é assassinato da língua portuguesa direto. Isso me preocupa bastante, porque eu dou muito palestra em empresa e eles me pedem muito uma indicação. Eu falei, olha, precisa investir na comunicação. Porque se eu vai numa feira, num congresso, vai lá, uma exposição, um encontro nacional de comunicação, vai lá a equipe do Liberal falar assim, disposto, satisfeito. Não tem jeito, né? Então, eu falo muito disso, e aí eles me falam assim, esse dia mesmo eu fui numa reunião de 8 empresários, eu falei assim, Divina, o negócio é o seguinte, nós não tem mais jeito, nós falamos errado. Agora, você vem aqui falar para os nossos funcionários. Então, eu vou nas empresas, eu estimulo, nunca é tarde, vamos começar, vamos aprender. A língua portuguesa é difícil, você não precisa humilhar os que não sabem e nem insistir com os idosos, respeitem. Mas mercado de trabalho, a competitividade está altíssima e a linguagem culta está se impondo. E hoje, Ju, você vê muita gente querendo ser comunicador, né? A pessoa cria um perfil lá na rede social e ela vira influenciadora, né? Mas às vezes o português que vem junto é de chorar, né? É sofrível. Divina, você está falando dessa questão das palestras, né? Entre muitas coisas que a Divina faz e já fez e ainda faz,
as palestras é algo que entraram na sua vida, assim, para ficar, né? Faz muito tempo que eu tenho esse recorte aí, só que como eu tinha muita aula, muita ocupação, tem minhas responsabilidades na igreja também, né, de catequese, disso, daquilo. Então, eu acabei limitando o que eu falava, assim, me pediam um tema, porque eu sou humilde, né? Falei, não, esse tema aí não é para mim, não. Não, isso não é da minha área, desculpe, eu vou te indicar uma pessoa muito boa para falar disso. Mas, então, eles me pedem, principalmente, tema campeonice é postura profissional. Nossa. Por causa que é algo que muita gente deveria. Por causa do primeiro livro, né? O primeiro livro meu, que foi no Jô Soares, é Guia Católico de Postura. Então, eu me empenhei em incentivar os católicos a assumir uma postura mais condizente com a vivência da fé. E aí, paralelamente, você fala de postura para católico, pode falar de postura para médico, para advogado, para isso, para aquilo. Aí eu comecei a pesquisar e fui envolvendo. Na verdade, existe uma faixa que ela é comum a todos nós. É a finesse, o respeito, né? É a tolerância, conviver com as adversidades, isso tudo é igual. Mas, claro que algumas profissões têm uma coisinha específica, peculiar. Aí eu vou lá, estudo e tal, e vou lá falar. Mas sempre eu pergunto para os empresários, o que está pegando aqui? É isso. Tá bom, então já sei. Mas a campeoníssima aí é língua portuguesa e falta de postura. Mas acho que a dificuldade de comunicação também, talvez seja assim, uma visão um pouco simplista, mas a gente acha, né, se diz, né, que o jovem de hoje ele não sabe se comunicar, porque vive no celular, não conversa tete a tete. Isso aí. Você tem sentido isso até como com alunos? Sim. Você acha que mudou muito a maneira de pessoas se relacionarem? Sim, porque a comunicação ficou mais digital, então escreve-se cada vez menos, conversa-se ao vivo cada vez menos, né? E ao vivo a gente se empenha em ter uma linguagem melhor. Você está no celular e vai decorar. Então, eu percebi que caiu mais ainda o domínio da língua que já era baixo. E da postura também, né? Nem de você saber ouvir, ter o tempo do outro, né? Nem se fale. Mas o que mais me preocupa, João, e aí é porque eu ouço muito, eu pesquiso muito, ouço, não só em escola, fora, é realmente a carência de afetividade, sabe? De não ter a companhia. Porque o virtual é legal e tal, mas ali, acabou ali, desligou, vem a solidão. E as pessoas falam, eu queria ver gente, porque eu falo que eu amo gente, né? Então, quanto mais gente, para mim, melhor. Aí, às vezes, não, mas fica lá, minha solidão. Eu falei, necessidade de solidão, 2 minutos já tá bom, já quero gente. Não, mas então eles sentem muita carência. Porque eu fiz um trabalho lá sobre exatamente isso que você está abordando. Qual seria o prejuízo? O prejuízo é esse, a gente nunca tem ninguém perto que alcance com a mão. Temos todo mundo na mão, e né, não tem. no celular, Exato. mas não tem. Né? E aí eles ainda chegaram à seguinte conclusão, que a gente já sabia disso, mas eu não tinha parado para pensar nisso ainda, que aquele perfil, aquela imagem, aquelas palavras, nem sempre correspondem à verdade. Né? Porque ali você se empenha em ter uma imagem legal, né? Principalmente quem tem interesse em vender imagem. Você vai ter imagem que a sua clientela valoriza. E aí eles acostumam isso também, as pessoas no normal, sabe? Então eles falam muito isso para mim, os jovens. Divina, e de tudo que você fez, né, ser professora foi algo que você fez questão de continuar. Olha, ser professora, eu descobri, foi a minha verdadeira vocação, sabe? Eu ainda falo que eu preciso aprender muito ainda, né? Preciso melhorar bastante. Mas eu vou dar aula, e lá em casa eles brincam porque eu vou para festa. De tanta felicidade. Tanto que eu gosto. Igreja e polivalente, fala, já vai para festa. Né? Aí talvez tenha, porque a gente sabe que quando você fala professor, sempre vem aquele pensamento agregado que não deixa de ser procedente, que é a baixa remuneração. Né? Eu tive a felicidade de, quando eu comecei a dar aula, eu não dependia disso. Então, eu podia me empenhar, tal e tal, e nós também pertencemos ao Centro Paula Souza, que é um outro patamar em termos de remuneração, diferente da do Estado, né? Então, é bem diferente. É outra qualificação exigida também, é tudo diferente. Então, eu realmente gosto muito de dar aula, gosto de preparar e mudar e pensar novas alternativas, novas ferramentas, sabe? Chega de projeção agora vamos fazer dinâmica, agora vamos fazer aquilo. E aí você vai pegando feedback, e isso é muito legal, fazer encontros também com os professores para trocar, sabe? É muito legal, muito mesmo. Divina, e como que é a sua relação com a religião? Né? A gente percebe que você é muito ligada à religião, né? E parece que é algo que vem desde o começo da sua vida. Na minha casa eu brinco que só faltou ter papa, né? Eu tenho bispo, freiras, padre,
E até eu queria ser freira, muito queria ser freira. Quando era criança, né, lá em casa o pessoal brinca comigo que eu descobri que freira não podia usar mini saia, eu desisti. Porque eu tenho um recorte que eu esqueci de falar, eu fui atleta, eu fui da seleção mato-grossense de vôlei. Caramba. E a gente jogava de sunga, né? Porque todo mundo jogava de sunga, eu tive também jogar de sunga, senão só ia dar eu na conta. Vôlei de quadra. Vôlei de quadra. Nós fomos campeão do Centro-Oeste uma vez. Olha só, mais essa ninguém sabia da Divina, hein? Mas a maioria que me conhece sabe. Sim. E aí, eu vou a Cuiabá, a gente encontra, o encontro das ex-atletas, sabe, da minha época. Mas ainda joga ou não? Não tem mais tempo, mas faço caminhada de 10... Sabe o que é? Quando você já teve uma performance boa, aí você não aceita ser, né, inferior. Normal, né? Então eu faço caminhada de 6, 10 quilômetros, gosto bastante. Muito, sabe? Mas então, a religiosidade é uma herança familiar? Sim, claro. Só que na minha casa, 7 irmãos, eu sou a única, eu era, né, que agora somos só 2. A única que tinha aquela devoção. Então eu fico com a coisa linda da igreja, sabe? Que para mim é a presença de Jesus na minha vida, de Deus na minha vida, me orientando, me estimulando a ser melhor cada dia, a aceitar o outro como ele é, mudar naquilo que eu posso mudar. Porque se você for pensar na instituição igreja, é claro que a gente sabe que ela é falha, que ela é cheia de defeito e tal, mas ela tem também um lado brilhante que eu conheço bem, que é de ajudar as pessoas, de encaminhar. Nós temos vários trabalhos. Na nossa paróquia daqui também temos. Trabalhos assim, e a igreja do mundo inteiro, de encaminhamento ao mercado de trabalho, de orientação psicológica, de assistência até de advogado a gente faz às vezes, né? Então a igreja tem um leque enorme de coisas positivas, mas infelizmente às vezes salta mais pela mídia, pela avaliação das pessoas, aqueles maus exemplos, que nós temos em todo lugar, não é? Então eu tive a felicidade, logo que eu cheguei em Americana, eu comecei a conhecer as paróquias para escolher a minha. Cheguei aí numas 4. Aí uma pessoa falou assim, São Domingos é a sua cara. Aí eu fui lá e gostei, realmente. Fiquei. Aí tô lá até hoje. É uma baita da paróquia tradicional, né? É a minha comunidade. Eu falo comunidade, é a minha comunidade, sabe? Que bacana. E a comunidade tem um papel muito importante, que é o de ser testemunho. Sabe, às vezes a liturgia não te toca naquele, aí você vê uma situação de várias pessoas que nós temos lá, né? Alguns já morreram até. E aí você fala assim, não, eu não tenho direito de reclamar. Olha a fortaleza daquela amiga que está desempregada, filho doente, olha a alegria dela, olha como ela abraça as pessoas. Como que eu tenho direito de ser mal-humorada? Jamais, entendeu? Então assim vai, né? Divina, e essa religiosidade também acabou levando você a escrever o seu primeiro livro. O livro Esse livro eu queria há muito tempo fazer, desde Cuiabá, mas não tinha muito tempo. A verdade é a seguinte, a vivência da fé, ela pressupõe que você conheça alguma coisa para você adquirir a postura, todas as funções têm postura, você tem postura adequada aqui em todo lugar. E a nossa religião tem os rituais. E aí as pessoas não conhecem, vai lá e faz um sinal errado, um gesto errado, o outro ri, o outro debocha. Aí o São Domingos ainda tinha assim, um perfil, logo quando eu cheguei, de ser uma paróquia assim, de gente mais bem-sucedida, as pessoas tinham vergonha de ir. E eu ficava ali orientando todo mundo, sabe? Aí um dia uma pessoa falou assim, por que você não escreve tudo isso de mim, em vez de você ficar falando, né? Eu falei, é mesmo, né? Aí eu fui conversando, fui entrevistando todos os padres. O que a gente faz que incomoda vocês? Aí ele foi falando, isso. Primeira coisa, o monopólio. Sabe a gente querer a atenção do padre só para mim? Não, eu que tenho um problema, eu que sou mais importante, sabe? É o meu padre. Não, isso aí, então eles falaram muita coisa. Aí eu fui colocando. E fui vendo, perguntando o que incomoda. Você sabe, uma das coisas que mais incomodavam as pessoas na época, e eu fiz essa pesquisa há pouco tempo, que eu estou pensando em fazer a 2ª edição, porque eles estão exigindo, né? Muita gente me pede, é a questão da higiene e do vestuário inadequado. Nas igrejas. É mesmo, que atrapalha, né? Então, às vezes, até um dia o moço falou pra mim, tinha uma moça linda assim na frente, com o vestido, tinha um buraco aqui nas costas, roupa curta, apertada, não sei o que lá. Ele falou, como que eu vou concentrar, Divina? Dá uma olhada. Eu falei, realmente não dá, né? Realmente não dá. Então, é a inadequação. Eu sempre falo nas palestras que nosso maior desafio na vida é sermos adequados. É a adequação. E não uma coisa que você conquista e está conquistado. É todos os dias. Porque se eu chego aqui e você chega aqui, você percebe que um dos companheiros está mais quieto, tá? E você vai com conversa de intimidade, às vezes não é o momento, às vezes ele não está querendo conversar. Tá? Então, a adequação é um negócio muito difícil. Ou chegar na casa de um, né, que eu vou muito em casa de aluno, que eles me convidam, chego lá, falar mal do Corinthians, o pai dele é corintiano. Né? Então, é uma coisa de você ter humildade. Eu sempre busco saber, sabe, Ju? Essa área aqui, você é bem
competente. Quando a pessoa me convida, que eu nunca estive na casa dela ou numa festa dela, eu tenho a maior humildade. Olha, desculpa, mas eu quero ficar lá no padrão FIFA, igual todo mundo. Né? Então, como é que as pessoas costumam se vestir para ir à sua festa? É um socialzinho básico? É uma coisa mais caprichada? Ou eu posso levar o marido de bermuda? Como é que é? Né? Para não chegar lá, ou eu não estou nem muito acima, nem muito abaixo. Estou igual a todo mundo. É um cuidado. Esse é um negócio, e eu oriento as pessoas... Muito importante que poucas pessoas se preocupem. De pedir, de perguntar, sabe? Tem que perguntar sim. Ô, Divina, e esse livro é o Guia Católico de Postura Comunitária. Que te levou ao Jô Soares. Então, você sabe que os bispos adoram esse livro. Dá pra comprar ele ainda? Não, eu compro na internet, para atender pedido de alguém assim. Mas eu fiz 2 edições e distribuí. Tem um detalhe, né? Meus livros são best-seller, não sobra nenhum. Porque eu dou todos. Esse livro, sabe quem fez a edição? Não, prefácio não. A ilustração? O Reis. Carlos Reis. A chargista do Liberal. Charge todos dele, ele que fez para mim. Foi um trabalho maravilhoso que ele fez. Então, esse livro do Jô foi o seguinte, eu mandei o livro de presente para ele, porque uma pessoa que eu tinha conhecido no aeroporto, não sei, falou assim, manda pro Jô, o Jô é muito católico. Ele falava muito de Santa Rita, né, que ele era devoto. Verdade. Eu vou mandar. Mandei assim, né, a Jô, com carinho, admiração, não sei o quê. Pois ele recebeu o livro num dia, no mesmo dia a diretora do programa me ligou, olha aqui, o Jô tá louco com você. Você pode vir aqui amanhã? Eu falei, claro, vou sim. É aqui perto, eu moro aqui em Americana, é pertinho, vou sim. Aí eu falei para ele, escuta, mas só tem uma coisa, eu posso levar algumas pessoas? Pode, até quanto? Até umas 15. Enchi uma van de artista, para chegar lá e divulgar os trabalhos dele, porque meu desejo é que eles convidassem os artistas da cidade, né? Eu já tinha essa preocupação. Escritores, levamos livro, então foi assim. E ele me deixou falar o que eu quis e o que eu não quis. E deve ter se encantado com você também. Ele ficou... e o Reis mandou um presente para ele, lindo. O Reis fez uma arte, uma tela, e pôs na moldura, eu mandei para ele. Então, é o Jô, assim, numa balança, e aí ele fala, nossa, que beleza! Foi de 160 para 180 em menos de 2 minutos. É um negócio assim, engordou, sabe? E ele adorou, agradeceu bastante, ele ficou muito feliz. Ele foi muito educado, deixou falar o tempo inteiro, sabe? E fez muita gozação com um capítulo que fala da higiene, né? Lógico. Ele chegou para mim e falou assim, eu tô lendo aqui um negócio assim, esse capítulo aqui é interessante. Aí ele falou, olha o título, gente. Como evitar situações constrangedoras advindas de manifestações fisiológicas. Esse é o título do capítulo. Ele adorou, né? Aí ele falou assim, conta para mim. Aí eu fui atrás dos... O que eram os problemas que mais incomodam? É bafo, né? Halitose, é chulé, é que não tomou banho, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fui atrás dos médicos, especialistas. O que a gente faz para não ter bafo, para não ter chulé? Aí eu pus a orientação, né? Aí ele começou. Agora eu só quero saber uma coisa. Na sua opinião, o que é pior? O pum ou o chulé? Aí eu falei que era o chulé, porque é um mau odor que não vai... permanente, né? Porque o pum dissipa no ar. E ele falou, você tá enganada. Tem o pum neblina que fica na cabeça da gente. Não, ele foi muito legal, sabe? É possível ver esse episódio no YouTube? Tem sim. Tem vários no YouTube, tem. É muita palhaçada, a gente riu o tempo inteiro. O Jô que tinha uma habilidade para entrevistar as pessoas. Eu trouxe o livro para mostrar para vocês. Que era incrível, né? Quando o Jô se foi, parece que ficou um vazio, assim. Com certeza, ninguém substituiu. Esse segmento, né? A equipe dele recebe muito caro. Você chega lá, você precisa ver o chiquê meu. Eu cheguei lá, tinha um camarim escrito Divina Bertão. Elegante. Com minha foto na porta. Você achou? Ficou se achando. Claro. Fiquei amiga do Derico na época. Momento histórico. E a gente vai continuar falando sobre livros, porque não foi só esse livro. A Divina tem outros livros, mas a gente vai fazer um intervalo. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. De volta aqui com o LibaCast, Ju, essa personagem incrível que a gente está entrevistando aqui. Incrível, Divina Bertalha, né? Muitas histórias e sensacional, né? Eu acho que vai ser muito pouco um episódio só. E eu acho que assim, ela tem tanto para falar que ela até escreveu. Escreveu, né? E escreveu muito, inclusive
100 expressões que tem tudo a ver com o liberal, porque são artigos que ela publicou no Liberal. Divina, você estava contando para a gente aqui em off que você tem uma relação muito, muito íntima com o liberal, né? Queria que você contasse um pouco sobre a história desse livro e também sobre essa relação sua com o liberal. É verdade, eu estou até meio emocionada de falar disso, porque logo que eu conheci o Aloysio, que começamos a namorar, ele foi ser médico em Cuiabá, né? Eu vim conhecer a família. E uma das coisas que mais me impressionou, que o seu Bertalha era muito amigo do Dr. Gessi, e ele me disse assim, olha, além de ser essa cidade maravilhosa, que você acha que Americana aqui tem um jornal sensacional que vai te lembrar seu pai. E o Dr. Gessi lembra seu Josefino, meu pai chamava Josefino Ramos, né? Aí eu falei, nossa, que legal, eu não conhecia o jornal ainda. E eu já sabia do jornal. Ele me falou isso em Cuiabá. E depois cheguei aqui, ele falou de novo. E aí, quando eu comecei a ler o jornal, eu via a linha política, sabe, do compromisso radical com a verdade, com a ética, com o interesse público, com a informação e a preservação das fontes fidedigna e não aumentar nem diminuir, falar a verdade. Isso aí eu me identifiquei muito mesmo, muito, sim. Então, a gente até brinca que se tirar o jornal, acabou a Americana, não tem, né? Porque é um cartão de visita da cidade. Ô, Divine, você escreveu também sobre Carioba, né? Carioba é um lugar de Americana, né? Que não é nem mais lugar, ele é um lugar na memória de Americana, né? Qual foi a sua relação com Carioba, né? Você viveu isso, você ouviu muito sobre isso? Eu fiquei muito curiosa, porque todas as lindas histórias da família do Aloysio que eu tomava conhecimento, era porque lá em Carioba, porque em Carioba as crianças eram assim, a gente educava assim, assim, assado, as festas, as modistas, as roupas, mulheres elegantes de Carioba, os meninos de Americana iam lá namorar, os cariobenses tinham ciúme, aquelas histórias lindas. Aí o seu Bertalha, meu sogro, ele fez um livro de recordações de Carioba muito bonito, mas só que ele se apegou mais à atividade econômica, que era a tecelagem de Carioba, e todas as dificuldades desse fazer, né, dessa profissão, e tem muitos depoimentos. O livro dele é muito importante, chama Recordações de Carioba. Só que as melhores histórias que me foram contadas, e eu acho que até hoje as mulheres têm essa visão diferenciada, né, dos fatos, foram as cariobenses. Uhum. Então eu achei que essa narrativa estava faltando. Eu falei, olha, o senhor não pôs mulher. Vinícius, seria muita coisa, tinha que fazer a enciclopédia, que vocês falam muito. Ele brincou comigo. Falei, então, eu acho... Comecei a conversar, e eu falei, olha, eu tinha muita amizade com elas, eu ia muito a Carioba, e eu sou encantada. Eu falo sempre que se voltasse Carioba de novo, eu queria ir lá morar. Para ter era uma riqueza, gente. Clima, tinha esporte, tinha clube, tinha tudo, tinha escola, tinha baile, tinha tudo lá. Tinha até tudo. Asfalto. Tinha até o primeiro asfalto do Brasil. Então eu sou encantada com Carioba. E aí eu percebi que agora diminuiu, mas tinha os cariobenses formavam uma parcela grande da cidade. Uhum. E aí eu fui conhecendo. Aí eu falei, puxa vida, mas vocês têm história linda. Aí eu falei com várias delas, vamos fazer um livro, eu ajudo vocês, eu dou uma assessoria, eu oriento, eu tenho um tempinho aí, eu dou um jeito. Aí elas falaram, não, você que vai escrever para nós. Eu falei, mas eu não sou cariobense, né? Eu adoraria ser, mas não sou. Falou, não, mas a gente conta as histórias para você. Aí foi assim. Aí então eu fazia as reuniões, e essas reuniões de Carioba foram 8. Mas era assim, era com muitas, né? Mas não podia ser com todas, que eram 100 mulheres. Nossa. Era cerca de 10 a 15 por vez. A gente ria e chorava. Porque era muita emoção. É uma terapia. Era muita emoção, sabe? Muita emoção mesmo. Aí você vê, assim, as dificuldades que a gente tem hoje. Não é nada, gente. O que é isso? Não tem dificuldade nenhuma. Tudo fácil, né? Então, meu interesse por Carioba e meu apreço e meu respeito pelo bairro, pela comunidade, é porque está bem na base da formação de Americana. Uhum. E pelos valores defendidos, difundidos, e aí também agregado à religiosidade, na Igreja de São João Batista, que tem aquelas festas magníficas lá, né? Esse dia até fiquei triste, cheguei lá, o empreendimento imobiliário tomou quase tudo, à frente, atrás, eu fiquei bem chateada com aquilo lá. Acho que tinha que ter mantido. Com certeza. Mas aconteceu, né? E Divina, assim como você tem toda essa paixão por Carioba, por Americana, como você está contando aqui pra gente, você também tem uma história muito especial com Rondonópolis, que você falou no início da nosso bate-papo. E dessa história especial, de todas essas experiências que você viveu em Rondonópolis, também nasceu um outro livro, né? O seu quarto livro. Esse livro aqui era uma dívida minha com a cidade. Lá eu formei minha personalidade com os professores maravilhosos. Depois eu fui estudar faculdade em Cuiabá, que lá não tinha faculdade na época.
Então, é claro que a minha formação toda veio de lá. E eu tinha essa dívida porque Rondonópolis acolheu minha família num momento de muita fragilidade, de muita dificuldade, né? Fugindo da ditadura, podendo meu pai ser preso a qualquer momento. Então, era assim, um pacto de proteção com a minha família, todo mundo, desde a Igreja Católica, as famílias todas. Então, era uma coisa muito bonita. E eu tenho todos os amigos, colegas do vôlei, de faculdade, todo mundo lá. Então, eu ia muito, vou muito lá. Quase sempre a gente vai uma vez por ano. Aí, quando surgiu esse grupo aí, dos Eternos Filhos e Amigos de Rondonópolis, muita gente está fora do Brasil, falei, a gente precisa registrar isso, é muito lindo isso. É um baile, uma vez por ano, vem gente do mundo inteiro para esse encontro. E aí, todo mundo lá, sabe? Até o Aloysio foi lá e falou, não, mas isso nem é americano, nós estamos todo mundo lá e nós não fazemos essa festa. Né? Mas como que é? Na cidade tem um encontro... Anual. Desse grupo aqui. Aí eu vi aquilo, eu falei, não, pera lá, a gente precisa registrar isso. Ninguém vai tomar iniciativa? Não, é você que vai fazer. Falei, mas eu nem moro mais aqui. Não, você se vira. Aí eu comecei a fazer, tanto é que eu fiz o livro publicado pela editora Adonis, daqui. Ai, que bacana. Aí eu fui 8 vezes lá a mais, além dos encontros, para tomar depoimento, recolher fotografia, e muitas coisas eu testemunhei, né? Então, a trajetória de Rondonópolis é muito bonita, porque é uma cidade acolhedora. Lá não tinha, assim, É Mato Grossense? Ficou, mas não era de Mato Grosso, era muita gente do Paraná, de São Paulo. São Paulo era demais. São Paulo, Paraná, Minas, era muita gente assim. Então, formou uma sociedade muito bonita. Lá é uma cidade muito, muito diferenciada mesmo. E toda essa dedicação faz com que você ganhe outro prêmio, né, de cidadã. Então já é cidadã americanense, agora vai ser. É verdade. Essa daí, a entrega vai ser dia 30 agora. Uhum. Eu falei, mas não precisa de título, eu já sou rondonopolitana. Não, vai ter título sim. Quem nasce em Rondônia? Rondonopolitana. Rondonopolitana. É porque tem o Polis, né? Tem o Polis, é Politana. Então vai ser dia 30, eu estou muito feliz com isso, né? Agora, o título de americana realmente foi demais. Antes do de americana, eu tenho um lá em casa escrito Cidadã Cariobense, tá? Cariobense, que legal. Porque quando eu lancei esse livro aqui, elas levaram para mim um quadro dizendo que eu era cariobense, porque eu chorava nos encontros, parecia que eu estava vivendo as coisas lá. Vocês não têm noção das histórias de carioca. Nossa, daria um filme. Sempre falo. Quem sabe, né? Fica fazer um filme. Pra Gil Produções, de repente. Fazer um filme, com a Divina aí dirigindo, né? Não sei, vamos ver. Mas, olha, eu tenho história linda, né? Ô, Divina, e esse envolvimento todo seu com a Americana te levou à política também? Você foi vereadora de 2009 a 2012, né? Então, isso aí aconteceu pelo seguinte. Eu sempre estimulo e exijo entre aspas, né? Incentivo bem, mas de uma forma bem veemente, que as pessoas não só gritem por direitos, mas que assumam deveres. Você tem destaque na sociedade, se coloque a serviço da cidade. Eu sempre fiz isso. Só que eu nunca quis candidatar, nem em Cuiabá, era direto. Todo mundo vai candidatar deputada, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu nunca quis, nem em Rondonópolis. Porque eu morro de vergonha de falar de mim. Né? Falar bem de mim, Deus me livre. Porque eu não aprendi assim. Sabe? Meu pai proibia a gente de se autoproclamar em alguma coisa, né? Então, eu tenho vergonha. Aí, quando chegou esse pleito, todo mundo começou a me falar. Não, você tem que ir, você exige que os outros vão e você não vai. Por quê? Porque aí veio... Aí começou assim, eu acho que parece que até que foi combinado. O bispo veio me exigir que eu fosse, o promotor, o juiz, os professores, todo mundo, sabe? Falei, meu Deus do céu, e agora? Só que tem uma coisa, eu não sei pedir voto. Não, você não precisa pedir. Eu falei, então, mas eu não vou pedir. E não é orgulho, não, é vergonha, né? Aí, então, eu fiz 4 cartazes com minha carona grande. Meus meninos morriam de vergonha. Mãe do céu, a sua cara lá no cartaz, daquele tamanho. Aí eu pus na casa da minha sogra, na minha casa, na casa de um primo e na casa de uma tia. Esses 4, só. E foi só isso, não fiz campanha, não. Na primeira vez que se candidatou, entrou. Aí, e o Santinho, né? Aí isso daí tinha que fazer. E aí eu peguei alunos que estavam desempregados, falei, olha, é uma oportunidade para vocês e vocês me ajudam aí. E se falar mal de mim, tá demitido. Eu brincava com eles. Tá retido, né? Então, isso, tá retido. Aí foi assim que aconteceu, sabe? Agora, a sequência dessa vivência política, as pessoas me perguntam muito, por que você não continuou? Você tinha que ser prefeito, você tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Aí, então, a resposta, olha, não é uma decepção com os políticos. Claro que alguma coisa a gente vê, não, por que fez isso, por que fez aquilo, né? Não dá para conviver, não dá. Tem muitas coisas realmente, mas não é exclusivo de Americana, é do mundo inteiro.
Mas a decepção maior minha realmente foi do clamor popular. As pessoas me procuravam só para demandas pessoais. E eu explicava, não, mas espera lá. Não porque você é a pessoa mais inteligente do mundo, mais culta, mais educada, mais honesta, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Aí, com todos esses elogios, então agora você vai resolver isso para mim. Geralmente era emprego, até entendia, né? Era emprego, resolver pendência de prefeitura, débito de IPTU, para eu te livrar a cara, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não, vocês estão enganados. O vereador, ele é um representante do povo, a demanda dele é pública. Ele é um representante do interesse público. Tudo que você trouxer aqui for de interesse público, vou acolher com o maior carinho, vou ver se é da minha alçada ou não, porque tem coisa que não é. Vereador não tem poder de gestão. Eu explicava isso, né? Que as pessoas pedem tudo, vereador não tem poder de gestão. Vereador tem poder, e às vezes esquece, é de fiscalização. Onde vai o dinheiro público? Porque o espaço para legislar, vamos falar a verdade, é pequeno. A não ser que fica dando título todo dia, né? Isso não é o papel principal. Então, eu me incumbia em explicar. E você sabe que com isso eu consegui educar muita gente politicamente na cidade. As pessoas me agradecem até hoje. Só que aí começou a esvaziar o público na sala lá que chama gabinete, né? Não ia ninguém, nos outros lotava, assim, era fila até lá na praça, né? Por quê? Porque já sabiam da minha postura. Não é assim, não é para isso. Olha, venha assistir, você tem um pleito público, venha trazer. Agora, a primeira coisa, você tem que analisar o seguinte, isso está dentro da lei? Se não tiver, nem traga para mim, porque eu não vou atrás disso. As pessoas queriam favores. Só queriam demandas pessoais. Sempre olhando para o próprio umbigo, geralmente para a família. Maior demanda era emprego, depois era resolver questões judiciais, sabe? Pendências de débitos com a prefeitura, essas coisas assim. Ou um muro que precisa fazer, não sei mais o que, não sei mais o que, gente, mas isso não é assim, né? Então, muita gente diz assim, nossa, mas eu tinha certeza, porque todo mundo faz, só você que fala que não pode. Você acha que esse cenário mudou, Divina? Infelizmente, continua bastante vivo. Deu uma melhorada. Então, quando eu falei assim, olha, você não disse que gosta de mim, porque eu sou honesta, que sou isso, aquilo, sou divina, né? Então. Agora você está me propondo uma prática criminosa. Por que é crime? Porque eu não posso me intrometer nessa área. Eu estou ultrapassando os limites do legislativo. O legislativo é um poder. Quem tem poder de ação é o executivo. A gente pode fazer as indicações, né, solicitar, mas não ir lá, exigir tem que fazer, e coloca eu quem fiz. Mentira, o vereador não faz nada. E nessa experiência toda, teve algo de bom que você tira desse tempo de vereadora? Olha, conhecer pessoas muito boas, pessoas comprometidas, pessoas que se dedicavam, sabe? Se vocês me permitirem aqui citar um exemplo, sim, claro. Celso Zoppi. Foi uma pessoa, assim, com um grande professor. Quem eu aprendi muito, um cara bem... Eu só falar para ele, seja menos radical, você vai apanhar aqui qualquer hora dessa, né? Porque, olha, eu fiquei lá 4 anos, eu nunca... Eu tinha vários motivos para fazer isso, mas eu nunca citei nenhuma pessoa de forma negativa, não. Porque eu tinha, né, o freio de mão lá puxado lá de casa. Pelo amor de Deus, não vai falar nada quando eu fulano, não, né? Que tinha coisa para fazer. Então, eu só indicava... o aspecto da legalidade que estava desrespeitado e o aspecto do interesse público que não tinha vínculo nenhum com as iniciativas. Aí eu votava contra. Era assim só. Então eu nunca fui, porque é isso, porque fulano é isso. Não, eu não ficava fazendo esse discurso porque eu tinha medo também, sabe, das reações. E tinha Você também... era a única mulher nessa época? Não, tinha a Leonora. Eu e a Leonora, E aí, então, eu falava assim, sabe? E, então, aí quando eu ia falar, todo mundo parava para escutar, né? Porque eu raramente falava, fazer discurso mesmo. Só que quando tinha alguma coisa assim, absurdamente inconstitucional, abusivo demais, aí eu falava, não, pelo amor de Deus, gente, isso aqui não pode, nem podia nem estar aqui. Isso aqui é completamente fora de tudo que a gente pode considerar de bom senso de uma casa de leis. Isso não é para estar aqui. Isso aqui é assim, assim, assim. Olha, a Constituição Federal, isso aqui não é atribuição do Legislativo. Isso aqui é atribuição... e não é nem instância municipal, é instância estadual. Por que está discutindo isso aqui agora? Mas dava público. Dava entendeu? Audiência, né? Você se arrependeu, Divina, de ter passado por essa experiência? Não gostei. Eu não vou repetir porque não tenho muito perfil para isso, sabe? Mas não foi de todo ruim, não. Até para eu me moldar, a entender as pessoas, porque uma das coisas que eu aprendi muito com meu pai é aceitar as pessoas como elas são. Se você puder mudar, você muda. Mas então tem algumas pessoas que acreditam naquilo. Para elas aquilo está certo. Mesmo você analisando de longe, fala, mas está completamente equivocado. Mas você já sabe que é assim, criou o respeito. E aí as diferenças
são pacíficas, você não vai antagonizar com nada, né? Então, não me arrependo, não. Conheci gente muito boa, muito mesmo. Conheci pessoas fantásticas, inclusive pessoas humildes que trabalham voluntariamente nas comunidades, nos bairros mais distantes do centro, pessoas que têm iniciativas brilhantes, que nunca divulgaram, pessoas realmente assim, motivadas ao bem por serem do bem, entendeu? Não é aquele que vai fazer isso, bom, deixa eu esperar o jornal aqui para divulgar, depois eu faço o programa. Não, sabe? Aquela nome daquela coluna sua, pessoas que inspiram. Eu conheci muita gente que me inspira, até hoje, sabe? Muita. Então, não tenho arrependimento, não. Divina, e voltando aos livros, né, a escrita, você está preparando um novo livro aí do Polivalente. Eu preciso, né? Meu comprometimento com minhas 2 comunidades maiores, que é o Poli e a Paróquia São Domingos. Então, eu espero que este ano eu consiga. E aí tem a demanda do livro da Paróquia São Domingos, que eu já escrevi uns 60%. Né? O que cada um vai contar? A trajetória, né? Mas principalmente a trajetória humana, as vivências. No caso, a escola, mais vinculado, né, ao nosso protagonista, que é o aluno. Né? A trajetória de uma instituição que formou milhares de profissionais, inclusive a grande maioria hoje exercem lideranças na cidade. Né? Então, é uma história muito linda, fundada em 77, a escola. Então, é muito bonita, a história do Polivalente é bonita. Né? Aí foi se moldando aos novos desafios, às novas tecnologias e tudo mais, mas ainda temos lá cerca de 3.000 a 4.000 alunos ainda. Ju, fazendo um parênteses aqui, impressionante como a Americana tem escolas que são referências, né? Sim. Graças a Deus. Por aqui passou gente que falou do GEVA, que foi o ginásio vocacional, do Kennedy, do Heitor Penteado, agora do Polivalente, o próprio né? João 23 também, João uma grande 23, João 23, né? Exatamente. Isso é um luxo para Pedro Americana, também, né? Inclusive, o Kennedy, o meu marido é ex-aluno de lá, né? E eu frequento o grupo do Kennedy, dos ex-professores. Aí já me pediu, vai ter que fazer o livro do Kennedy. Tem um livro lá também. Eu falei, mas tá na fila, né? E tem um dos médicos também, né? Então são 4, tem que fazer. E tem um outro que alguém me pediu, de mulher para mulher, mas não é Marisa. De mulher para mulher. É Divina. Não, porque eu acho que tem coisas, eu falo isso em palestra para mulher, que a gente tem que ser sincera uma com as outras. O que é isso? Tem coisas que mulher faz que não dá, gente. Né? E principalmente, glória a Deus que entre homens não tem cumplicidade, é um antagonismo. Sabe? É uma competitividade muito negativa. Isso um dia nós vamos fazer juntos. Nossa, já está fechado, desde já. Divina, não posso deixar de falar, João. Infelizmente, nosso tempo está avançando, estamos partindo para o finalzinho do episódio, mas eu sempre digo que quando eu penso em cultura divina e americana, o seu nome é um dos primeiros que vem à mente. Por tantas coisas que você sempre apoiou em cultura, acho que uma das pessoas que mais apoia artista em americana é a Divina. E o Americana Canta, né? Que é um projeto maravilhoso, idealizado por você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Olha, eu sou, assim, tocada pela cultura. Porque eu vivi em uma casa que tinha cultura. Então, meu pai valorizava os artistas. E ele sempre dizia assim, aquela frase que eu falei para você, que eu quero encerrar o programa aqui, se vocês permitirem, era do meu pai. Ele dizia, ninguém deve convidar um artista para nada. É contratar. Que eles têm... Precisa de renda que nem nós. Meu pai falava isso. Então, é uma coisa que eu herdei dele. Mas a Americana tem um celeiro enorme, tem um elenco qualificado de artista, e me incomodava muito, desde Cuiabá eu já tinha essas práticas lá. Mas aqui ficou assim um pouco mais latente. Como o americanense não valoriza seus artistas? Isso eu lá atrás. Aí, então, eu acabei participando de uma coisa e presidi o Conselho de Cultura por 2 mandatos. Né? E aí eu conheci a realidade. E era muito cruel, muito cruel. Melhorou alguma coisa, mas ainda é difícil, né? Aí, quando eu percebia que as pessoas da minha convivência, de todos os níveis e classes sociais e extrato bancário, sempre que me pedia artista, eu queria de fora. Mas os daqui é amiguinho seu. Você não tem amiguinho seu para vir cantar na minha casa hoje para mim, para dar uma canja? Aí eu respondia, em primeiro lugar, eu não tenho amiguinhos, eu tenho grandes amigos. E em segundo lugar, aí vinha do meu pai, a inspiração. Você não deve convidar nenhum artista a se contrate. Eu passo para você vários contatos. De qual estilo que você quer, para que você quer, qual é o objetivo. Eu te dou uma assessoria nisso aí, tranquilamente. Né? Então, aí eu pensava, meu Deus, como o americanense não conhece? E eu comecei a conviver. Eu falei, não, precisamos fazer um espetáculo só com artista de Americana para mostrar para os americanenses quem são. Né? Aí nasceu a ideia Americana Canta. E aí o primeiro tinha que ser Roberto Carlos, né? Porque todo mundo cresce gostando do Roberto Carlos. Então, aí ele surgiu... Esse projeto surgiu em 2009.
Em 2010 foi a primeira edição, e aí eu criei regras, né? Então, primeiro, é um projeto de iniciativa privada, sem dinheiro público. Que é para não ter assim, eu vou apoiar, mas eu quero que você ponha esse e esse artista. Não. Indicação, né? E também nem sou eu que convido, sabe? São os diretores. Então, o primeiro era a Val Nascimento, não sei se você lembra dela, ela dirigiu os 2 primeiros. Então, ela que dizia, olha, isso. Então, aqui para a banda vai ser esses. E aí, então, a segunda regra do projeto, quando eu criei, era só artistas de Americana, porque não tinha como pôr todo mundo, né? Que eu conheço de várias cidades, mas não daria. O segundo, alternância. No próximo evento, no próximo Americana, diversificar, convidar outros artistas para dar espaço. E eu lembro, assim, de alguns depoimentos que me emocionam até hoje. Uma dupla de sertanejo, eles foram e falaram assim, olha, nunca pisamos no palco do Teatro Municipal. A gente morria de vontade. Eles participaram o terceiro, do Padre Zezinho, sabe? Eu esqueci o nome deles agora, ai, que vergonha. Mas eles foram cantar lá. Então era assim, era muito gostoso. E aí eu tinha um respaldo financeiro, porque eu tinha recebido uma herança de uma tia lá, o dinheiro era meu, eu fazia o que eu quisesse, né? Então, porque se tem esse negócio de ficar gastando dinheiro meu com isso, né? Eu falei, não. Aí então eu consegui fazer, eu usava os alunos do Polivalente para elaborarem folha de pagamento, fazer receptivo, tá? E aí pedia para a secretaria se eu conseguia a sessão do teatro, né? E a gente fazia um negócio assim bem bonito, desde a recepção, tudo bonitinho. Pegava com a escola também, né? Com a porque folha de pagamento, inclusive, uma coisa que os artistas estranharam é que eram sempre 2 shows, né? 2 apresentações do musical. Após o espetáculo, as meninas vinham com um envelopinho com o nome de cada um em espécie e com a folha para a pessoa assinar que recebeu. Aí isso é assim, não é possível, a gente é acostumado a receber depois de 15 dias, um mês. Vai ser assim? Eu falei, vai ser assim. Mas por que fiz isso? Não, porque eu queria ficar conhecido. Não, é porque eu queria dar exemplo para as pessoas como é que se trata artista. E olha, os ensaios era tapete vermelho, era o melhor lanche. Aí eu convidava as pessoas, você quer ajudar? Então você faz o suco. Você quer ajudar? Então você traz um docinho. Aí começou todo mundo a ficar sensível com isso, sabe? Aí então nós conseguimos fazer o primeiro Americana Canta o Rei. Foi 2010. 2016, estava uma eclosão, explodindo violência contra a mulher. Foi a Americana Canta a Mulher. Só tinha músicas que enaltecem a presença da mulher no mundo, né? Então, foi muito lindo esse. E o último foi do Padre Zezinho, porque ele estava fazendo 50 anos de evangelização e não tinha nada a ver com religiosidade, porque ele é apreciado, valorizado no mundo inteiro, em várias religiões, por ateus, religiosos ou não, né? Então, foi emocionante do Padre Zezinho. Quando é o próximo? Então, o próximo, eu penso em fazer o Americana Canta Os Gonzagas. Gonzaguinho e Gonzagão. Que legal. Eu espero que eu consiga esse ano. Vamos ver. Torcemos para isso. Eu quero. Quero muito, sabe? As pessoas pedem muito. E tem uma listinha, todo mundo mandando, né? Faz Americana Canta... Um que eu gostaria muito de fazer, não sei se vocês gostam dele, eu amo. Americana Canta Lulu. Nossa, sensacional. É um show que eu não consegui ir. Na minha lista tá, né? Americana Canta os Gonzaga, Americana Canta Lulu. Aí acabou minha listinha pessoal. Porque eu tinha vontade de fazer Tim Maia também, mas mais pra frente. Aí vamos escutar o grupo lá, né? Porque você tem que pensar também em algo que seja chamativo, para atrair as pessoas. Porque, veja, não é cobrança de ingresso, mas a gente sempre pede alguma coisa que as entidades estejam precisando. Então, o primeiro do Roberto Carlos, eu consultei as entidades, era brinquedo. Todo mundo queria brinquedo, o show foi em setembro, aí vinha Dia das Crianças. Arrecadamos 1.500 brinquedos. O Teatro Municipal ficou assim, forrado de brinquedos. E outra coisa, choveu de político para querer levar os brinquedos comigo. Eu falei, não, eu não vou levar, eles vêm buscar aqui. Então, o Fundo Social de Solidariedade buscou lá e eles que distribuíram. Aí o segundo foi comida, porque pediram comida. Gênero alimentício, né? Não perecível. E o terceiro, eu fui lá perguntar, né? Eu liguei para algumas e falei assim, olha, na verdade, o que nós estamos precisando aqui é produto de limpeza líquido. Então, foi um lugar maior que isso aqui, de cândida, desinfetante, detergente, sabe? Isso foi o terceiro. Foi o do Padre Zezinho. Agora o próximo, vamos ver o que vai rolar. Que história, né, Ju? Maravilhoso. E assim, sabe o que é o mais sensacional de tudo isso? É quantos planos ela tem, né? Pois é. Né? Ela tem muitos projetos, não para, né? Não pode nem parar. Isso te move, né? Eu gosto bastante.
Ô, Divina, a Ju sempre faz essa pergunta, eu vou fazer agora aqui. Quando você, se for, né, tem algo pelo qual você gostaria de ser lembrada aqui na cidade, em Rondonópolis, por onde você passou? Olha, já me perguntaram uma vez esse negócio de lápide, o que é que escreve, não sei o que lá. Eu falei, não, pois só meu nome lá já é o que eu sou. Eu brinco, né? Mas eu acho que o que eu gostaria que as pessoas lembrassem sempre, não por meio da minha pessoa, mas se eu puder reforçar isso, é que somos todos iguais. O respeito, sabe? Porque eu aprendi isso com meu pai. Somos todos iguais. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Porque é muito triste ver uma pessoa ser excluída, ser discriminada, e isso eu vejo todos os dias, porque chega para mim. Um aluno chega, professor, eu queria um abraço seu, aí chora. Porque eu fui em tal lugar, porque minha mãe, sabe, minha mãe sofreu um preconceito, então eu queria muito isso, sabe, que pudesse existir, assim, um respeito, que se minha passagem pelo mundo pudesse reforçar isso, nossa, eu vou estar no céu, não precisa nem ir lá para o céu mesmo, não sei onde é, mas, né, porque isso é importante, isso é o que eu acho que é o que faz as pessoas terem vontade de continuar, de achar, não, eu posso, eu sou capaz. Essa semana eu tive uma experiência assim, bem triste, consolar uma pessoa, que ela foi fazer participar de um processo seletivo, e a pessoa disse a ela que com a origem familiar dela, ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque a mãe é babá, cuida de criança, e o pai é pedreiro. Aí eu falei, olha, eu não sei quem é que falou isso, eu nem quero saber. Mas é a pessoa mais desinformada que eu já vi na vida. Se você pegar a história das grandes personalidades do mundo, tirando aquelas que nasceram em berço de ouro, que são poucas, você vai ver que a origem humilde é quase uma unanimidade. Porque as pessoas usam, e aí o que elas levam desse lar humilde? Isso que você está levando, que é a educação que seus pais te deram, sabe? É o seu jeito de ser, a sua conduta aqui entre nós, você é uma pessoa que respeita todos, tem prontidão. Aí até eu lembro que um dia eu estava atravessando ali, tem um mercado na frente polivalente, e ele estava do lado, essa pessoa estava do lado, e nós estávamos atravessando, e do outro lado tinha 3 senhoras que estavam saindo do mercado, e uma caíram todas as sacolas. Nós estávamos 4 alunos e eu, só essa pessoa foi lá ajudar. Então você vê o diferencial, sabe? Você vê. Então, eu acho que é isso. Sabe? Olha, Divina, todos são iguais, mas você é diferenciada, viu? Sei nada. Divina, queria agradecer a sua presença aqui. Queria também te falar que você representa para nós aqui, para mim e para o João, todas as pessoas que mandaram boas energias para a gente ao longo das temporadas do LibaCast. A gente está encerrando a temporada hoje, né, João? Pois é, justamente. E então, assim, a gente escolheu você a dedo. A gente realmente queria alguém que representasse alguma coisa especial e você, com certeza, representa. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Puxa vida, que honra. Divina, muito obrigado pela participação, parabéns pela sua jornada, né? Que Obrigada. Você continue com essa energia, com essa vontade, com esse perfil e inspirando as pessoas a justamente isso, né? Olha, eu tenho assim, um orgulho muito grande de ter sempre uma parceria com o Liberal, sempre. Todas as coisas que eu faço, sempre eu venho, vocês divulgam, vocês ajudam, colaboram, sabe? É muito bom isso, porque para mim Liberal é o cartão de visita de Americana, sabe? Então fala alto para mim. E pelo privilégio que eu tive de conviver, Dona Joyce eu amava de paixão, sabe? Uma artista, Nossa Senhora, aquilo era demais, né? Era assim uma coisa linda mesmo. Então para mim é uma emoção, viu? Muito obrigada mesmo. Fechamos. Fechamos, Ju? Fechamos, João. Muito obrigado pela parceria nessa temporada. Não vou nem te olhar muito aqui, que a gente é chorão, a gente falou, a gente chora episódio a episódio, né? Enfim. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente aqui no LibaCast, né? Fiquem ligados aí no Liberal, né? Que tem muita coisa rolando, Obrigada, né? Linda. Continue sempre ligado no jornal, porque justamente isso, a história está acontecendo, né? A Americana está aí e o Liberal está fazendo o trabalho dele de mostrar as coisas como devem ser. Ju, muito obrigado pela parceria. Obrigada, João. Vamos em frente. Vamos. E segue o jogo, né, gente? Obrigada a vocês que nos acompanharam e continuem nos acompanhando aí pelas redes sociais. Tá muito bom? obrigado. Até a próxima, pessoal. Beijo, tchau.